311. Ocorrendo a destruição dos autos, enquanto o ofício de justiça não estiver integrado ao sistema informatizado SAGE, autoriza-se a supressão das informações de andamento, armazenadas no banco de dados do sistema, nele sendo mantidos os dados indispensáveis à expedição de certidão de objeto EP, homonimia e consulta. Os dados subsistentes e os suprimidos serão arquivados em cópias de segurança. Artigo 312. Incumbe à seção de leilões observar o disposto nos artigos 886 e 887 do Código de Processo Civil, devendo o chefe de seção judiciária, sob responsabilidade pessoal e indelegável, elaborar certidão pormenorizada do atendimento aos artigos mencionados. Em caso de afastamento do chefe de seção, o escrivão judicial indicará quem o faça. Artigo 313. Os pedidos de vista, substituição de parte, suspensão e extinção de processos formulados pela exequente poderão ser apresentados por meio digital, dependendo o ingresso das informações no sistema informatizado de senha especial, escrivão judicial. Parágrafo 1º. O meio digital com o conteúdo das informações permanecerá arquivado em local adequado em ordem numérica sequencial, anotando-se em cada um a data do recebimento das informações e do cadastramento. Parágrafo 2º. Os pedidos de extinção da execução recebidos por meio digital serão certificados nos autos, submetendo-os à exequente para confirmação e posterior apreciação judicial. Artigo 314. Despachos de mero expediente, decisões interlocutórias e sentenças resumidas poderão ser proferidos num único ato que aprecie vários processos na mesma fase e contenham pedidos idênticos. Parágrafo único. O ofício de justiça separará e relacionará os processos submetendo-os à apreciação judicial, formalizando-se os atos praticados em expediente administrativo, registrado, numerado e mantido em escaninho próprio, de modo a permitir fácil consulta. Cópia do ato judicial será transladada para cada um dos processos relacionados, certificando-se nos autos judiciais o procedimento adotado. Artigo 315. As certidões das diligências cumpridas por oficiais de justiça e os autos por eles lavrados devem ser apresentados com cópia. Parágrafo 1º. Mandado, as cópias que o acompanham serão anexadas à contracapa dos autos, para cumprimento em eventuais novos mandados. Parágrafo 2º. Desentranhamento e aditamento de mandado poderá ser dispensado a critério do juiz, expedindo-se novo mandado, fornecendo à parte as peças necessárias. Artigo 316. O controle dos prazos dos processos será diário, mediante o uso de escaninhos aos dias do mês, nos quais serão acondicionados os autos de acordo com a data do vencimento do prazo que estiver fluindo. Parágrafo 1º. As seções poderão ainda manter escaninhos próprios para os processos suspensos por decisão judicial. Neste caso, os processos serão agrupados por mês de vencimento e o prazo verificado mensalmente. Parágrafo 2º. Cada seção, sob a responsabilidade direta do chefe de seção judiciária, manterá um escaninho específico para casos urgentes e outros assim considerados por determinação judicial, com verificação diária dos prazos. Artigo 317. Julgada definitivamente extinta a execução, por qualquer motivo, independentemente de determinação judicial, expedir-se-ão ofícios, mandados ou qualquer outro instrumento necessário à liberação das penhoras ou outras constrições,
eventualmente levadas a efeito. Parágrafo 1º. Dispensa-se a juntada aos processos extintos, com sentença transitada em julgado, dos mandados de citação e de penhora ou resto, bem como de petições que contenham novos pedidos de extinção ou de suspensão. Parágrafo 2º. Juntar-se-ão, entretanto, aos processos extintos os mandados de penhora ou arresto, para que sejam adotadas as providências para levantamento da constrição. Subseção 3. Do arquivamento dos processos. Artigo 318. Dispensa-se a anotação na capa dos autos do número correspondente à caixa em que o processo foi arquivado, mantendo-se o controle no sistema informatizado. Parágrafo 1º. Na tampa da caixa de arquivo será colado impresso próprio, onde serão anotadas a denominação completa do ofício de justiça correspondente ao número da caixa e o motivo do arquivamento, dispensada a relação do número dos processos. Parágrafo 2º. Dispensa-se o preenchimento da planilha para a remessa dos autos ao arquivo geral. Artigo 319. As requisições de desarquivamento ao arquivo geral poderão ser feitas um único impresso, contendo a unidade requisitante, o número do processo, o nome das partes, a natureza da ação e o número da caixa. Artigo 320. Ressalvadas as regras contidas nos artigos anteriores, o arquivamento e desarquivamento obedecerão à disciplina estabelecida na seção 19 do capítulo 3 destas normas de serviço. Subseção 4. Da distribuição por meio eletrônico. Artigo 321. A distribuição das execuções fiscais poderá ser realizada por meio eletrônico, após encaminhamento pelas Procuradorias das Fazendas Públicas, de arquivo contendo todos os dados das petições iniciais necessários à distribuição e materialização dos novos processos, dispensando-se, neste caso, a apresentação de petições iniciais já materializadas. Parágrafo único. São dados necessários à distribuição, à materialização das peças iniciais do processo. Inciso 1. Capa do processo. 2. Petição inicial. 3. Certidão da dívida ativa. 4. Mandado de citação. Artigo 322. Recebida a mídia digital, contendo as execuções a serem distribuídas, os dados serão inseridos no sistema, em arquivo provisório, para conferência e verificação da presença de todos os elementos indispensáveis à futura materialização, emitindo-se relatórios de consistência. Artigo 323. Não se fará a distribuição por meio eletrônico de execuções fiscais que não possuam os dados mínimos necessários à materialização. Artigo 324. As petições iniciais de execuções fiscais, materializadas ou enviadas por meio eletrônico, após verificação do seu aspecto formal, poderão ser recebidas por ordem de serviço em que constará a quantidade de petições distribuídas, a numeração delas e a íntegra da decisão judicial de processamento de tudo, certificando-se nos autos e anotando-se no sistema informatizado. Parágrafo 1º. Apreciada pelo juiz a regularidade formal das petições iniciais será expedida ordem de serviço de recebimento de tais peças, de responsabilidade do juiz corregedor permanente. Parágrafo 2º. Emitida a ordem de serviço e o relatório de consistência, o chefe da seção judiciária ou o escrivão judicial, com senha especial, confirmará a efetiva distribuição eletrônica. Somente estão sendo gerado o livro Registro Geral de Feitos em Meio Digital. Artigo 325. Confirmada a distribuição, a consulta ao processo eletrônico ficará disponibilizada aos interessados que poderão solicitar a extração da cópia.